defensoras e defensores públicos. Senhor José Fabrício Silva de Lima, presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Senhora Luciana Grando Bregolin Ditz, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. O nome é esse mesmo? Isso, exatamente. Convido a todos para acompanhar em posição de sentido o hino nacional. Convido a todos para acompanhar o nosso vídeo institucional, o vídeo institucional da Defensoria Pública Federal. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar uma defensora ou um defensor público.
São eles quem garantem o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos? Do consumidor? Da família? Das crianças? Do idoso? O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. Um dos destaques é que defensoras e defensores públicos ajudam a população na resolução de seus conflitos, através da mediação, conciliação e outros mecanismos. Ou seja, incentivam o diálogo e a economia dos recursos públicos, reduzindo o volume de demandas judiciais. Eles também promovem a educação em direitos, conscientizando os cidadãos sobre noções de direitos e deveres na sociedade. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 14 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular? Então, procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Pessoal, meu nome é Fabiana, sou defensora pública federal. Estou aqui com a Luísa e com a Fernanda, que são defensoras públicas do Estado de São Paulo. Nós estamos, desde ontem, articulando aqui as ações que a defensoria, as duas defensorias, vão tomar na defesa dos interesses dos moradores do edifício que desabou. Questão mais individual. Alguém que perdeu o documento, alguém que perdeu o cartão, questão de Bolsa Família, estrangeiro que perdeu a documentação. Essas questões mais individuais a gente vai fazer um curso de atendimento específico, tá? Depois que eu fui pra rua que eu vim conhecer, que quando eu tive minhas coisas, procurava. E tem pessoas hoje que me procuram para trazer eles para cá. E as pessoas estão lá sem uma roupa, sem nada e não tem um Bolsa Família. Para mim ter descoberto aqui foi bom. Graças a Deus. E se não contar com os direitos, né? Que a gente não sabe que tem, é sofrido. O exemplo do seu Gerôncio é só uma das formas de atuação da DPU. Não são apenas as pessoas em situação de rua que podem contar com os serviços da instituição. Comunidades tradicionais, indígenas, vítimas de tráfico de pessoas, mulheres, imigrantes, catadores e pessoas trans também fazem parte dos grupos vulneráveis atendidos. Bom, qual seria o papel fundamental da Defensoria Pública? Bom, já está no nome. Defender a população mais vulnerável. É aqueles que não podem arcar com custos econômicos para que seus direitos sejam garantidos. A Defensoria Pública da União atua em causas de competência da Justiça Federal. De um lado está o cidadão carente e do outro um órgão federal. Podem ser questões que envolvem o INSS, como pagamento de aposentadorias e auxílio-doença, ou financiamentos habitacionais e estudantis feitos junto à Caixa Econômica. São frequentes ainda pedidos na área da saúde. A DPU pode atuar quando os cidadãos precisam de remédios, internação, tratamento e exames. Mas para ter direito à assistência gratuita da DPU,
é preciso comprovar a renda familiar por meio de documentos. O atendimento é para quem não pode pagar os custos de um processo na Justiça. A DPU está presente em todas as unidades da Federação, nas capitais e em algumas cidades do interior. Para saber o endereço da unidade mais próxima, acesse a página da DPU www.dpu.def.br. Ainda também no aguardo do deputado Alessandro Molon e da professora Marcivânia, daremos continuidade à nossa sessão. Lendo agora o discurso do presidente Rodrigo Maia em homenagem à DPU. Por iniciativa dos deputados Alessandro Molon, Lincoln Portela e professora Marcivânia, nos reunimos nesta manhã para celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública, uma justa homenagem a uma instituição essencial para o pleno exercício dos direitos e da parte dos cidadãos brasileiros. Estabelecida em 2002 pela Lei nº 10.448, a efeméride é comemorada anualmente em 19 de maio, data apropriadamente escolhida em memória de Santo Ivo, o franciscano da Ordem Terceira, nascido na França no século XIII, que passou para a história como advogado dos pobres pelo seu trabalho dentro e fora dos tribunais em benefício dos desamparados. O acesso ao judiciário e a faculdade de defender-se no processo com todos os meios legais são direitos fundamentais reconhecidos em toda a sociedade livre. O direito à ampla defesa está inserido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 11. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevê o direito à assistência jurídica gratuita quando o acusado não tiver meios de pagar. No Brasil, a Defensoria Pública é instituição jovem, nascida na atual configuração com a Constituição de 88. O texto constitucional declara que a instituição é essencial à jurisdicional do Estado e, com a emenda número 80 de 2014, expressão e instrumento do regime democrático. Com efeito, a missão institucional da Defensoria é a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos daqueles cidadãos cuja realidade não permite contratar um patrono. A sociedade brasileira não aceita ver seus membros sem o devido cuidado. É preciso que tenhamos a carência dos recursos financeiros. É, portanto, a Defensoria Pública um importante instrumento da atuação do Estado para levar a todos os brasileiros o direito do acesso à justiça, tomando deste modo efetivo o mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei. Demais, com a emenda constitucional número 80, o núcleo de atribuições da Defensoria Pública foi fortalecido e ampliado, tornando expresso o papel do órgão da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos coletivos. Sendo instituição relativamente jovem entre nós, a Defensoria ainda não está igualmente estabelecida em todos os pontos do território nacional. De fato, o levantamento produzido em 2015 pelo Ministério da Justiça demonstrou que 60% das comarcas do Brasil não eram contempladas com o serviço dos defensores públicos. Este número está a indicar que existe ainda uma avenida a percorrer no sentido da democratização da jurisdição, universalização do acesso à justiça. Concluo esta breve intervenção prestando nossas homenagens à Defensoria Pública e aos defensores públicos do Brasil, que oferecem um grande serviço à nação ao empenhar-se na defesa dos direitos de todos os brasileiros. Muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Desculpem, às vezes, a leitura rápida pelo nosso tempo que está corrido. Quero dizer também que está sendo transmitido pelo canal alternativo câmara.leg.br/evento legislativo/57121. Por certo, será depois reapresentado em canal aberto. Dando prosseguimento, convido agora para falar pelo PDT, pela liderança do PDT, o nosso vice-líder Afonso Mota, que dispõe de 2 minutos, claro,
com possibilidade de mais um. Queria cumprimentar os parlamentares proponentes da celebração do Dia Nacional do Defensor Público, em especial nosso presidente Lincoln Portela, mas também o deputado Molão e a professora Marcivânia. Dizer que cumprimento a todos os defensores públicos brasileiros, na pessoa do defensor público geral do Rio Grande do Sul, Dr. Cristiano Herd, as valorosas defensoras e defensores públicos que integram o quadro geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, dar o meu testemunho. Eu tenho a honra de conviver diariamente com a Defensoria Pública na minha casa. A minha mulher está corregedora da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e testemunhar a defesa intransigente, ou seja, a defesa daqueles que realmente são os que mais precisam de poder ter o seu direito garantido, de poderem estar no processo nas suas demandas, e especialmente o atendimento daquela política pública tão necessária para a vida dessas pessoas que têm as suas necessidades tão limitadas, tão precarizadas. Portanto, celebramos esse momento, celebramos essa data, recebam todos a nossa homenagem, e pode saber que no Parlamento brasileiro nós temos a consciência que ainda temos muito a caminhar no sentido de valorização da atividade tão nobre, no sentido de as instituições brasileiras, da democracia, ter esse espaço, essa presença fundamental para a vida daqueles, especialmente os que mais precisam. Muito obrigado. Obrigado, deputado Afonso Mota. Nós vamos fazendo um rodízio, temos mais 3 deputados inscritos aqui. Nós ouviremos agora o senhor Gabriel Faria Oliveira, defensor público geral federal. Vossa Senhoria dispõe de até 2 minutos. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar o nosso presidente da mesa, deputado Lincoln Portela, em nome do qual também gostaria de cumprimentar os proponentes da sessão de homenagem à Defensoria Pública, deputado Alessandro Molon e deputada professora Marcivânia. Queria cumprimentar os parlamentares aqui presentes, em especial, se não me falhe a percepção inicial, os deputados Eduardo Bismarck, a deputada Paula Belmonte, deputado Afonso Mota, que nos brindou com a palavra. Queria cumprimentar os integrantes da mesa, meus colegas e amigos, Dr. Pedro, Dr. José Fabrício, doutora Luciana, cumprimentar os demais colegas defensores públicos, defensoras públicas, servidoras e servidores da instituição e demais autoridades. Brevemente, presidente, em razão do tempo, ocupo a presente tribuna para agradecer vossas excelências, deputados, também senadores, em especial vossas excelências que propuseram mais uma vez essa sessão de homenagem à Defensoria Pública. Agradecer expressamente o nosso presidente Rodrigo Maia, que do mesmo modo nos prestigiou com a disponibilização e com um discurso belíssimo que precisamente bem indica o momento da Defensoria Pública. Nós avançamos consideravelmente, essa casa reconheceu por 3 emendas constitucionais recentes, por alteração de lei complementar. Recentemente, nosso presidente editou uma medida provisória para manter a estrutura de apoio da Defensoria Pública. Então, a classe política tem reconhecido, embora a homenagem seja à Defensoria Pública,
nós temos que vir aqui agradecer à classe política que tem, de fato, trazido um reconhecimento à instituição, que atende milhões e milhões de brasileiros. Na DPU, com 600 defensores, o ano passado nós fizemos 1.800.000 atendimentos. Os colegas da Defensoria Pública dos estados fizeram mais de 14 milhões de atendimentos, o que representa um símbolo de acesso à justiça, mas que representa também, aonde não há a Defensoria Pública ainda, a necessidade de trabalharmos para fazer a sua implementação. Hoje a DPU está em aproximadamente 30%, 40% das subseções judiciárias. É pouco, se gasta com inclusive dinheiro público para pagar ainda advogado dativo, sendo que a estrutura orgânica da Defensoria Pública permite apresentar à sociedade serviços especializados para grupos vulneráveis específicos, moradores de rua, para quilombolas, como foi exposto, para indígenas, para comunidade LGBTI, para migrantes, para comunidade étnico-racial, enfim, para grupos que ainda, para mulheres vítimas de violência, enfim, para grupos vulneráveis que dependem também dessa assistência de uma representação no sistema de justiça. Então, é só para trazer o nosso agradecimento, o reconhecimento da classe política, mais uma vez, dizer que a Defensoria Pública está à disposição dos congressistas, dos parlamentares, do presidente dessa casa, para prestar a sua missão, continuar prestando a sua missão. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público Geral Federal. Convido agora para fazer uso da palavra, pelo Cidadania, deputada Paula Belmonte. Vossa Excelência dispõe de até 2 minutos. Foi rápido. Obrigado. Ela não está. Deputada está presente? Convido então, nesse momento, o deputado Eduardo Bismarck, pela minoria. Vossa Excelência dispõe de até 2 minutos. Bom dia a todos, senhoras, senhores aqui presentes, senhoras e senhores membros da mesa, deputados presentes, na pessoa do presidente Lincoln Portela, também do meu colega de partido, deputado Afonso Mota. Tive a honra de subscrever um dos requerimentos que possibilitou essa sessão em homenagem à Defensoria Pública e gostaria de agradecer aos autores e a todos os demais deputados que apoiaram a realização dessa justa celebração na pessoa da deputada Marcivânia, autora do requerimento que subscrevi. Gostaria de agradecer também a presença de todos mais uma vez. A data definida como Dia Nacional da Defensoria Pública é a mesma que homenageia Yves de Kermartin, falecido na França em 19 de maio de 1303. Além de doutor em Direito e Teologia, como era de costume dos eruditos daquela época, Yves era conhecido como defensor dos pobres, dos órfãos e das viúvas. E aqui está a relação com a nobre Defensoria Pública. Antes de tudo, um órgão que prima pela luta em defesa da cidadania, e uma cidadania entendida como um direito inerente a todos e cada um dos brasileiros e não apenas uma mera ação complementar de caridade. A cidadania brasileira, nobres senhoras e senhores, está sob ataque. A perda de direitos previdenciários, a perda de direitos trabalhistas, a entrega da soberania nacional e da submissão aos interesses estrangeiros, tudo isso e muito mais está caindo sobre todos os brasileiros como uma gigantesca onda de lama provocada pelo rompimento de uma barragem. Pelo trágico rompimento de barragens reais e metafóricas que fazem vítimas e destroem famílias e propagam o ódio. Para conter esses desastres numa sociedade que ainda se sustenta sobre as instituições do Estado Democrático de Direito, precisamos da ação firme, atenta e comprometida de todos vocês, defensores e defensoras, e de todas as defensorias. Recentemente, no início desse mês de agosto, a Defensoria Pública do meu estado do Ceará intermediou a desocupação da Unilab, Universidade de Integração Internacional,
da lusofonia afro-brasileira, Campus de Redenção, no maciço de Baturité, que tenho a honra de conhecer, que fica a pouco mais de 80 quilômetros de Fortaleza. Um grupo de alunos organizou a ocupação para protestar contra os ataques em relação à autonomia universitária, mas graças ao apoio da Defensoria Cearense, chegou-se a um acordo e houve a desocupação pacífica da universidade. Ainda lá no meu Ceará, no fim do mês de julho, a Defensoria obteve um sucesso em um caso de repercussão nacional, que foi a revisão criminal que provou a inocência de uma pessoa que ficou presa por 5 anos, em virtude de um crime que não cometeu. Um modesto borracheiro havia sido injustamente condenado por estupro, mas agora pôde voltar ao convívio de seus parentes e amigos, graças ao bom trabalho e ao interesse dos nobres defensores e defensoras em fazer a justiça e garantir o direito inalienável de todos os nossos cidadãos. Esses são apenas 2 exemplos de como a Defensoria atua em defesa de um bom funcionamento da nossa democracia. Em virtude dos bons serviços prestados, essa homenagem pelo Parlamento Brasileiro é mais que justa e merecida a todos vocês. Meus parabéns a todos os defensores públicos. Continuem a luta e contem conosco para o apoio necessário e possível. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Eduardo Bismarck. Passo a palavra agora ao senhor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Bom dia a todos e todas. Queria primeiramente cumprimentar o presidente da mesa, deputado Lincoln Portela, já um grande parceiro histórico das defensorias públicas. Quantas demandas trabalhamos em conjunto. Queria mais uma vez agradecer por essa oportunidade de falar sobre a Defensoria Pública. Queria cumprimentar também os outros deputados proponentes, professora Marcivânia, deputada do Amapá, que nesse ano temos o prazer de falar que o Amapá também está pintado de verde, com a Defensoria Pública instalada nos moldes constitucionais, e o deputado Alessandro Molon, também tão importante no trabalho da Emenda Constitucional 80 do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar também o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, José Fabrício de Lima, a quem estendo os cumprimentos também a todos os defensores públicos gerais e quem os represente. Queria cumprimentar também o defensor público-geral federal Gabriel Faria Oliveira, cumprimento também meus colegas, amigos, defensores públicos da União, e também a nossa querida presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Luciana Ditt, que já nesse início de gestão mostra um gás para trabalharmos muito em conjunto em tantas demandas. São apenas 3 minutos para falar, mas eu acho que o tempo urge quando falamos de Defensoria Pública. São 3 minutos de fala e também são 3 anos que faltam para o cumprimento da Emenda Constitucional 80. A Defensoria Pública hoje se encontra em apenas 40% das comarcas. E, com a Emenda Constitucional 80 de 2014, o prazo se escorre até 2022. Precisamos cumprir a Emenda Constitucional que dá dignidade às pessoas, que fortalece a instituição tão importante no acesso à justiça. E falar em acesso à justiça no Brasil, um país tão desigual, é falar em combater as desigualdades sociais no mandamento constitucional tão importante de nossa Constituição brasileira. Então precisamos e contamos muito com o apoio de todas e todos os parlamentares. Essa sessão solene é muito importante, todas as demandas que a Defensoria Pública vem tendo, porque a realidade das defensorias públicas estaduais é muito triste. Apenas só para elucidar, o Paraná, o orçamento do Paraná é quase 15 vezes menor da Defensoria do Paraná que do Ministério Público. No Espírito Santo, meu estado, a realidade é parecida. Em Goiás, a realidade é tão grave quanto. Enquanto não tivermos um orçamento compatível com as nossas funções institucionais, não podemos falar em uma justiça digna para a população que mais precisa, porque a justiça brasileira ainda é uma justiça seletiva e elitista quando ela não permite o acesso à justiça às pessoas que realmente precisam dela. Muito obrigado a todas e todos. Vamos comemorar o avanço da Defensoria Pública, mas temos muito a avançar.
Agradeço ao senhor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e passo a palavra agora a uma das autoras do requerimento, deputada Marcivânia, que assumirá a presidência dos trabalhos, dando sequência, lembrando também que, enquanto ela assume, o deputado Paulão tem 1 minuto, deputado Paulão do PT, que sempre trabalhou com a área de direitos humanos e outras áreas afins aqui na casa. Deputado Paulão, amigo fraterno. Senhor presidente, queria cumprimentar a Vossa Excelência, deputada Marcivânia e todos os defensores públicos. Eu tive a honra, como deputado estadual, ser parceiro da Defensoria, que não só no plano estadual, mas também a nível federal, e havia uma diferença salarial entre os defensores MP e a Procuradoria. Alagoas foi um dos estados que conseguiu essa paridade, porque havia uma evasão muito grande. Chegando aqui nessa casa aí, por sorte, o meu líder na casa, Paulo Pimenta, me deu a primazia de ser o presidente da MP 888, que hoje nós teremos audiência pública, né? Com esses 2 representantes importantes para discutir a funcionalidade. Eu não tenho dúvida da importância da Defensoria, principalmente o público que a Defensoria atende, presidente Marcivânia. E já concluo, um público hipossuficiente, fundamental, nesse momento que a gente está atravessando uma conjuntura tão adversa, um presidente que não tem sensibilidade social, que desmonta as políticas sociais, e, sem dúvida nenhuma, a Defensoria ter esse papel singular. É importante que a gente seja esses representantes, e aí eu parabenizo mais uma vez Lincoln, o deputado Lincoln, a Marcivânia, quero também fazer parte desse time, e apresentei uma PEC para reparar um vácuo do incidente processual que hoje só a PGR tem essa titularidade. E a gente apresenta essa PEC para que a Defensoria também tenha essa titularidade. Parabéns a todos os defensores públicos no plano estadual da União. Obrigada, deputado Paulão. Passa a palavra agora à deputada Paula Belmonte. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Quando eu soube dessa sessão solene, presidente, eu fiquei muito feliz, porque eu sou uma pessoa que estou entrando na política pela primeira vez e durante a campanha eu vi o trabalho dessa pessoa humana que é o defensor público, a responsabilidade que ele tem com a sociedade. Então eu fiz questão de estar aqui para prestigiar esse momento e também para poder dizer que nós estamos aí, principalmente os defensores aqui do Distrito Federal, nós temos uma medida provisória que vai estar tratando sobre esse assunto. Eu fiz questão de entrar dentro da comissão para que a gente possa juntos, construir juntos uma melhora e uma forma mais clara e transparente com os defensores aqui do Distrito Federal. E dizer que o meu compromisso não é com a categoria, mas sim com a ação que vocês têm. É belo esse compromisso, e eu vejo que um defensor público, ele trabalha com pouco subsídio, com muito pouco, mas extremamente comprometido. A Defensoria Pública daqui do Distrito Federal é um exemplo. Então, fiz questão de estar aqui para mostrar e confirmar esse meu compromisso com vocês e dizer que estamos aí em um processo também, deputada, e que eu vejo que a gente tem que estar alertando o Brasil inteiro, é que nós vamos ter agora, dia 6 de outubro, e que a Defensoria ela tem um compromisso muito grande com os conselhos tutelares. É um grande parceiro da Defensoria. E, infelizmente, nós sabemos que esses cargos de conselho tutelar que são eleitos, muitas das vezes são utilizados de uma maneira não adequada. E os conselhos tutelares, eles são extremamente importantes, principalmente para algo que no Brasil, hoje, que é algo que eu julgo no Brasil, e eu acredito que muitos de nós, que é a nossa criança.
a responsabilidade da nossa criança, do nosso adolescente. E então eu peço, até assim, faço um apelo para que a gente possa se unir nesse momento agora que está chegando, junto com a Defensoria, que faz também toda a preparação, né, para que a gente possa ter uma eleição da forma mais adequada possível, para que a gente possa ter conselheiros que venham chegar a ser pessoas que realmente estejam nessa missão, que é uma missão de vida. Uma missão de vida é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e contem comigo aqui no Distrito Federal. Obrigada. Obrigada, deputada Paula. Eu chamo agora o senhor Gabriel Faria Oliveira, defensor público geral federal. Eu acho que já falei, deputada. Já falei. Perdão, é porque quem estava presidindo os trabalhos é o deputado Lincoln. Eu vou chamar a senhora Luciana Grando. Bregolin Ditz, presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos Federais, para fazer uso da palavra. Bom dia. Essa é a primeira vez que eu falo como presidente da ANADEF, então peço um pouquinho de paciência, talvez pelo nervosismo e pela leitura, né? Eu cumprimento primeiramente a todos os parlamentares, na pessoa do deputado Lincoln Portela, da deputada Marcivânia e do deputado Molon, por essa bela homenagem. Cumprimento aqui todos os defensores presentes, servidores e cidadãos. É com muito orgulho e emoção que recebemos essa bela homenagem à Defensoria Pública. A instituição da DPU está constitucionalmente vocacionada à defesa dos interesses dos necessitados, prestando assistência integral e gratuita aos que mais precisam. A celebração da Defensoria Pública vai além da celebração de um órgão ou função estatal. É celebrar o próprio povo brasileiro, o exercício da cidadania, o acesso à justiça e a efetivação da Constituição. Momentos como esse são de extrema importância para chamar a atenção de toda a sociedade, em especial aos nossos governantes, para a realidade dos nossos assistidos, e de como a Defensoria pode atuar em favor de uma cidadania plena no Brasil. A homenagem também nos encoraja a refletir acerca dos problemas e desafios enfrentados, de modo a buscar soluções e corrigir uma instituição cada vez mais forte e presente no cotidiano do povo brasileiro. Os desafios não são poucos. Mesmo após mais de 30 anos da promulgação da Constituição de 88, a Defensoria ainda sofre com a carência de recursos, estrutura e quadro de pessoal. Tal realidade a impede de atender a totalidade dos que necessitam dos seus serviços. Hoje, contando com aproximadamente 650 defensores, a DPU está instalada em apenas cerca de 30% das localidades onde existe Justiça Federal. A situação se agrava ainda mais diante da grave crise econômica no Brasil enfrenta com o novo regime fiscal instalado pela Emenda Constitucional 95/2016. Dentro desse contexto, a DPU, que de acordo com a Emenda Constitucional de 80 de 2014, tem que se expandir para até 2022, para que tenhamos um defensor onde tiver a Justiça Federal, encontra-se engessada, em razão das esferas limitações ao gasto público. Outro grave problema, e que teve grande repercussão, é o nosso quadro de pessoal. A DPU hoje conta com um quadro de servidores requisitados de outros órgãos. Como estava acabando esse prazo, foi editada a MP 888 de 2019, ampliando o prazo de requisição por mais alguns anos. Senão, haveria o fechamento imediato de 43 unidades da DPU no país. A gente reconhece o trabalho dos servidores e agradece... Só concluindo, agradecemos a edição da MP 888, né? Mas pedimos esse momento para pedir apoio aos parlamentares pela aprovação da MP 888 do PL 7922, que cria a nossa carreira de apoio. Para finalizar, a Associação Nacional dos Defensores Federais gostaria de parabenizar todos os defensores públicos, federais e estaduais, a Defensoria Pública da União, as Defensorias Públicas dos Estados e do DF pela admirável e relevante função que exercem.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a homenagem feita por essa casa e para pedir aos parlamentares que continuem abraçando a causa da Defensoria Pública. Obrigada. Obrigada, doutora Luciana, pelas palavras, e chamo agora para o uso da palavra o senhor José Fabrício Silva de Lima, presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, CONDEG. Bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando o deputado presidente, iniciou como presidente da sessão Lincoln Portela, e da nossa deputada que agora preside, a nossa professora Marcivânia. Quero também cumprimentar os demais integrantes da mesa, nas pessoas do Pedro, presidente da ANADEP, grande parceiro das Defensorias do Brasil, ao Gabriel Faria, defensor público geral federal, a quem tem um laço de estreitamento, porque já desfazemos em Pernambuco parcerias em prol do povo pernambucano, e merece os nossos mais valiosos aplausos. Também cumprimento a senhora Luciana Grando Bergolin, presidente da Associação Nacional dos Defensores Federais, que estreia aqui hoje nesta tribuna. Seja muito bem-vinda a esta causa, desejo sucesso. Também quero cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa do presidente da ADPEP de meu estado, o Edmundo Barros, que aqui se encontra, que foi um entusiasta na formação da Defensoria. Hoje, a mensagem que quero deixar nesta tribuna, diante de tudo que já foi dito, da gratidão que os defensores têm para com esta casa, que propiciou os mecanismos necessários para que a Defensoria Pública pudesse cada vez mais se fazer presente na vida dos brasileiros. O que quero aqui registrar é que a Defensoria Pública brasileira irá se manter firme, forte, até que qualquer cidadão vulnerável que tenha seus direitos desprezados ou mesmo impossível de ser acessado, que ele possa fazer uso da Defensoria Pública. Presidente, é fundamental cumprir com as disposições da Emenda 80. Imagino que em 2022, o nosso dever, enquanto instituição compromissada com acesso à justiça, perpassa em disponibilizar esses tão importantes mecanismos de acesso a toda e qualquer pessoa vulnerável do nosso país. E aqui já foram listados vários, mas eu não posso sair daqui sem registrar os mais significativos. O investimento em mediação de conflitos, que acaba gerando a cultura da paz e desenvolve, obviamente, a diminuição dos índices de criminalidade. O acesso a políticas públicas nas áreas de saúde, família, são fundamentais para que a democracia seja restabelecida e para que o cidadão mais vulnerável tenha a quem recorrer nos momentos de maior dificuldade. Eu tenho plena consciência que todo investimento que é feito na Defensoria Pública reverbera em um maior e mais Estado constitucional fundamental para que a nossa democracia possa ser robustecida. Sem democracia, sem acesso à justiça, nós vamos cada vez mais ter uma sociedade desarmônica e, obviamente, fora dos padrões que queremos para nossos filhos e para os nossos netos. Fica aqui a minha mensagem. Não posso, obviamente, deixar de registrar em todas as demandas que a Defensoria precisou desse Parlamento. Esse Parlamento sempre se fez presente de forma contundente com a causa da Defensoria Pública. E eu espero que nesses próximos 3 anos possamos aqui comemorar que qualquer vulnerável desse país poderá contar com os nossos serviços quando assim precisar. Um grande abraço. Obrigada, doutor José Fabrício. Deputado Pompeu, você vai fazer o desfecho dessa manhã memorável. Eu vou dizer o motivo do nosso requerimento e fazer uso da palavra, e vou deixar para que Vossa Excelência faça o desfecho pela importância que tem como deputado, como parlamentar desta casa. É um dia que nós precisamos realmente reafirmar
a importância dessa instituição para o país. O motivo do requerimento, o deputado Lincoln, do deputado, acho que Alessandro Molon também fez o requerimento. Isso, 3 requerimentos para que essa sessão solene acontecesse. Isso demonstra que a importância que os parlamentares, de um modo geral, tenho certeza que nós 3 só fomos os porta-vozes dos demais, porque esta casa respeita muito o trabalho da Defensoria Pública. E eu queria dizer a vocês que se o advogado em si é indispensável à administração da justiça, conforme exuberantemente está expresso em nossa Constituição Federal, muito mais ainda o é quando aquele que estiver em um dos polos da relação processual é uma pessoa vulnerável, um necessitado. Assim, é também expresso em nossa Carta Maior, em seu artigo 134, que a Defensoria deverá ser permanente e que deve atuar para guardar, dentre outros e dentre outras nobres causas, o regime democrático, os direitos humanos, seja de um indivíduo afetado, seja de toda uma coletividade, primando para que o direito ofendido seja resguardado de forma integral e gratuita. Vejam, senhores e senhoras, a importância de suas funções institucionais para o país como o nosso. Afinal de contas, sabemos todos e todas, todos nós, o quanto ainda somos desiguais. E considerando que é uma mazela que nos últimos anos voltou a crescer, e o quanto algumas profissões e carreiras foram historicamente elitizadas. Um dos maiores escritores da América Latina, refletindo sobre essa realidade, já nos alertava que a justiça acaba só mordendo os pés descalços. Eduardo Galeano, infelizmente, ainda tem muita razão nos dias atuais, e isso não é motivado simplesmente por distorções de caráter pessoal. Ou seja, não é apenas a maldade humana, o preconceito e a insensibilidade de muitos operadores e aplicadores do direito. Não. Infelizmente, é uma razão estrutural que resulta nesta gritante realidade. Ora, diante de tudo isso, percebamos a importância desse dia. Percebamos a importância dessa nobre carreira. Não estamos aqui celebrando a advocacia, estamos celebrando aquela que possui uma tarefa corriqueira no dia a dia das lides forenses. Não, senhores, estamos aqui celebrando uma carreira que possui uma missão. E ela vai além de proporcionar uma defesa a quem não pode pagar. Essa missão possui uma importância estratégica e definitiva para o tipo de país que queremos e precisamos construir. Senhoras e senhores defensores, o Brasil precisa e precisa muito de vocês. Mais do que qualquer outra carreira jurídica, penso que a missão da advocacia se expressa de forma deslumbrante na missão que os senhores carregam nas costas. Afinal de contas, se há um segmento social capaz de sofrer as injustiças da vida, são os mais necessitados. Notadamente em um mundo em que a renda é cada vez mais concentrada e em que, infelizmente, em dadas situações, o direito acaba por consolidar tais injustiças. Ou, pelo menos, a interpretação que se dá ao direito é uma que serve muito mais para gerar e aprofundar uma injustiça do que para evitá-la. Portanto, eu quero aqui terminar dizendo que esse é o momento de a gente celebrar. E queria terminar com Eduardo Culturi, que diz: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Um feliz dia dos defensores públicos, da Defensoria Pública para todos e todas, no qual também podemos dizer um feliz dia da efetivação da justiça. E agora passa a palavra ao deputado Pompeu. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder fazer a minha manifestação, saudar a deputada professora Marcivânia pelo excelente discurso e mais pela ação, pela atitude, pela responsabilidade de presidir, junto com o nosso querido Lincoln Portela,
nosso deputado. Eu perdi a conta quantos mandatos o Lincoln tem, mas eu sei que são os quantos. 6, me ganhou. Eu tenho 5 mandatos de deputado federal aqui na casa e tenho mais 5 lá fora. Então, somando, são 10. O que não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas me dá mais responsabilidade, dever, compromisso, obrigação que eu assumo com muito prazer. Mas eu quero saudar a todos os nossos defensores públicos, dizer que eu me sinto feliz em poder me manifestar, porque eu me identifico como um defensor público honorário, porque eu fui, antes da Defensoria Pública do meu Rio Grande, eu era o advogado ativo, né, e da assistência judiciária, e trabalhei muito como advogado nessa condição. Então, nós formamos a Defensoria Pública lá no Rio Grande do Sul, com a nossa querida, amada Cleomir Carrão, doutora Cleomir Carrão, lá de Passo Fundo, de lindas memórias, né, nos deixou, mas eu nunca esqueço de fazer referência para ela, porque eu fui um dos líderes do projeto, no governo do governador Alceu Colares. Eu era deputado estadual e a Cleomir foi a primeira defensora, eu fui um dos relatores do projeto na época, e hoje tenho a felicidade de estar aqui com a doutora Marcivânia Coelho, aliás, a Juliana, eu misturei aqui, ó, doutora Juliana Coelho de Lavínia, que é a nossa presidente das defensorias, dos defensores públicos do Rio Grande do Sul. Está aqui também o nosso querido Edmundo Siqueira Campos, lá do Pernambuco, e eu fiz questão que eles estivessem aqui ao meu lado para que eu pudesse homenageá-los, e em nome deles a todos os defensores públicos que merecem o respeito, o reconhecimento. Eu sou advogado, obviamente tenho bem clara a compreensão do papel do defensor público, atuamos muitas vezes juntos, e posso dizer pela experiência que a Defensoria Pública é talvez, dentre as estruturas das carreiras jurídicas, o primo pobre, né? Mas eu diria assim, na minha convicção, a função mais nobre, mais relevante, mais importante, para quem mais precisa, para quem mais necessita, doutor Edmundo, doutora Juliana, para quem mais precisa de amparo. Nessa hora, a Defensoria Pública está a postos. Então, a minha homenagem a todos os defensores, sigam a caminhada, nós vamos continuar a luta aqui na casa para valorizar, para dar as prerrogativas, né, os espaços que a Defensoria Pública precisa, merece, necessita e tem direito para cumprir dignamente a sua... Eu concluo agora, para cumprir a sua missão e a sua tarefa. Viva a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, me permita ser um pouco bairrista aqui. Viva a Defensoria Pública de todo o meu país, de todo o Brasil, aqueles que atuam nos estados, aqueles que atuam na União, aqueles que atuam nos fóruns estaduais, nos fóruns federais, aqueles que atuam no STJ, no Supremo Tribunal Federal, cada um a seu modo, do seu jeito, fazendo um papel relevante. E o Congresso Nacional conhece, reconhece e respeita. E dentre aqueles que chama para si a responsabilidade de puxar à frente, eu me inscrevo e faço isso com muito prazer, porque gosto do que faço, e quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo, e estou fazendo para quem merece e para quem precisa de armas, de instrumentos para fazer a defesa de quem não tem armas e não tem instrumento, mas que precisa de justiça, que os defensores públicos conseguem fazer a sua parte. Parabéns à Defensoria Pública. Muito obrigado. Obrigada, deputado Pompeu. O deputado Molon mandou um carinhoso abraço a todos vocês e mandou um pedido de desculpas por não estar presente nesta sessão solene, em virtude de estar em uma reunião sobre a crise na Amazônia. E ele sabe que vocês perfeitamente entenderão que também é uma causa justa, mas mandou um abraço fraterno a todos vocês. Nos desculpem por ser uma manhã de alegria, de comemoração, de homenagem, e a gente ter que relembrar, né, colocar nas costas de vocês, que vocês já sabem essa missão, mas a gente sabe que vocês cumprem uma missão de estar defendendo os mais pobres e os mais necessitados, as instituições democráticas sabem que podem contar com todos vocês. E nesse momento, apesar de ser de homenagem, a gente acaba relembrando esse que é um trabalho árduo, com certeza. Então, eu queria terminar também no meu estado, parabenizando aos defensores públicos do estado do Amapá, lá do norte do Brasil, da Amazônia, e
agradecendo ao deputado Lincoln Portela por ter presidido aqui até antes da nossa chegada, mas é proponente, tanto quanto eu, quanto o deputado Alessandro Molon, e eu quero dizer a todos que vocês podem contar com esta casa. Nós três somos só os requerentes, mas eu tenho certeza que os parlamentares desta casa reconhecem, todos eles, a importância que tem a Defensoria Pública para o país, para os mais necessitados, para as instituições democráticas, e por isso eu peço uma salva de palmas a todos que estão no Brasil aqui, assistindo certamente essa sessão solene, e os que não estão assistindo solene essa sessão, porque estão trabalhando o nosso fraterno abraço. Então, encerramos a sessão solene, está encerrada a sessão. Obrigada a todas e todas.